abrir comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Neemias, Velho Testamento, palavra do Senhor que está aqui escrita no capítulo de número 13. Eu quero ler com os irmãos, a partir do verso de número 1, Neemias, que aliás é o livro base do nosso ministério. Do livro de Neemias, nós extraímos a visão, Deus nos deu uma visão ministerial baseado no livro de Neemias, que é um livro que trata de restauração, de restauração, no caso aqui, dos muros que foram derribados quando Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, e quando chegou o final deste cativeiro, veio uma leva de judeus, foram 3 levas, e a primeira leva veio reconstruir a cidade, e Neemias, então, é encarregado de fazer a restauração dos muros. E, amado, quando eu te pergunto, e quando falamos, de uma forma geral, de muros, naturalmente, que nós entendemos o muro, e ele, de fato, é uma estrutura de proteção. Não é, amados? Não é isso o muro? Quando edificamos o muro, quando levantamos o muro, nós, na realidade, estamos estabelecendo um limite. Aqueles que não fazem parte daquela edificação, vamos usar aqui, então, o contexto da casa, porque muros servem para proteger casas, como também estabelecimentos comerciais e tudo mais. Mas, falando de estabelecer limites para a casa, visto que nós estamos tratando essa semana de família, então nós determinamos que estrangeiros, eles terão que, se a intenção for entrar em nossas casas, a intenção quando criamos um muro, edificamos um muro, é que ali o estrangeiro, o estranho tenha que parar e pedir permissão, se identificar para entrar em nossa casa. Não é verdade? E aí hoje, se você mora em condomínios residenciais, mais do que nunca, você tem que se identificar, esperar uma ligação ali do porteiro, e ele então, só depois que o dono da casa permite, é que essa pessoa poderá entrar ali nos teus domínios da tua casa. Se você mora numa casa térrea, certamente que hoje existem aí tantos equipamentos de monitoramento, as chamadas câmeras de vídeo, os porteiros eletrônicos, em que a pessoa tem que chegar ali e se identificar. Você dá uma olhadinha ali, se você tem um vídeo porteiro, você olha quem é. Se for um conhecido, você imediatamente deixa entrar. Ou não, porque, na realidade, o muro deixa à tua mercê, deixa a você, que é o dono da casa, permitir a entrada ou não. Se for um estranho, nem se fale. Você vai querer questionar qual é a intenção que ela veio fazer ali. E aí, então, você deixará ou não aquela pessoa entrar. Então, o livro de Neemias fala sobre a restauração dos muros, visto que agora o interior estava edificado. A cidade estava reconstruída. Mas agora, amados, era necessário estabelecer um termo, um limite, para que as pessoas estrangeiras só entrassem com permissão. E dentro daqueles muros, dentro da cidade de Jerusalém, habitasse ali tão somente os israelitas, os judeus, os hebreus, que pudessem ali conviver dentro de paz, estabelecer ali uma rede de relacionamentos sadios, em que agora se conviveria ali de forma pacífica, de forma tranquila, de forma contente, feliz. E os estrangeiros, repito, teriam que parar do lado de fora do muro. E a palavra do Senhor então diz assim, naquele dia, capítulo 13, verso 1, naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem quando? Jamais na congregação de Deus. Foi lido, amados. Dá uma pausa. Então, estabeleceu-se agora uma leitura dos livros. Estava agora aqui havendo uma inauguração oficial. Estava se legalizando ali as funções daquele muro. E leu-se acerca dos amonitas e dos moabitas, um povo inimigo de Israel,
dos piores inimigos de Israel. Gente mal intencionada. Gente que quando pensava em Israel, o pensamento era de morte, destruição e roubo. Exatamente o pensamento que o diabo tem acerca, né, da tua e da minha família. E das famílias de todos os seres humanos da terra. Ímpios ou crentes em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o diabo não veio senão só para matar, roubar e destruir. No contraponto está Cristo, que veio o quê? Dar vida e vida abundante. Quando a gente fala de abundância, a gente imagina, né, um fluir permanente de bênçãos. Um fluir permanente, abundante, algo que extravasa a medida. A proposta de Cristo para a nossa família é extravasar, é encher até a tampa de valores espirituais, de valores emocionais, de valores éticos, de valores espirituais, de valores financeiros, né? A ponto de, na medida em que se encheu, se transborde. Essa é a abundância do Senhor. Deus derrama, Deus superabunda, Deus faz transbordar. Tal é a medida de amor que Deus tem por você e pela tua casa. Mas para que algo se transborde, é necessário que tenha, né, aquilo que faça contenção. Então, imagina você tendo uma panela e nela cabe lá, sei lá, 2 litros de água. Então você vai derramando até 2 litros, ela suporta. Passar 2 litros, ela começa a transbordar. Então, para que haja o transbordamento da bênção de Deus, nós precisamos ter em torno da nossa casa algo que faça contenção da bênção de Deus, senão ela não transborda, senão ela vaza. E nunca haverá o transbordamento. Você está entendendo? Lógico que você é inteligente. Amém? E aí, nós estamos vendo aqui, ó, para que o amonita e o moabita não entrem. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Apartaram de Israel todo elemento. Amado, foi uma busca detalhada, foi uma busca minuciosa para rebuscar dentro dos domínios de Israel o elemento misto. O que você entende por elemento misto? Algo que vem trazer uma mistura, né? Que vem trazer uma miscelânea, que vem trazer elementos que não fazem parte do meio, mas querem entrar e se instalar ali. E o que é estranho e o que é diferente entra ali para desestabilizar o que é um. Então, amados, aquilo se manifesta para quebrar em partes. O estranho, normalmente ele vem para trazer esse tipo de situação. E a palavra de Deus diz que, lida a palavra de Deus e compreendida, as razões pelas quais não se deveria tolerar o elemento misto, eles saem à procura. E quando a Bíblia fala de elemento, é porque está falando do indivíduo. Amados, tal foi essa busca, que a palavra do Senhor, ela resume no indivíduo, ou seja, não deveria ter sobrado um elemento, nenhum. E não sobrou mesmo. Todo elemento misto foi buscado, se procurou dentro dos muros de Israel, para tocar o imundo para fora, para tocar o diferente para fora dos muros, para que ele não levasse ali a contaminação, não levasse ali o elemento separador, o elemento desagregador, certo? E aí, Israel obedeceu e tocou-se de dentro dos muros de Israel, de dentro da cidade de Jerusalém, tocou-se para fora todo elemento misto. Louvado seja Deus. Amém? Você tem que, de tempos em tempos, dar uma rebuscada dentro da tua casa para encontrar
para ver se você encontra elementos mistos que não vêm da parte de Deus, que não tem a ver com Deus, que não tem o nome de Deus, que não tem o caráter de Deus, que não tem a santidade de Deus. E tu pegar aquilo e jogar para longe de dentro da tua casa. Botar muro afora, porta afora. E esses elementos, queridos, muitas vezes estão invisíveis aos olhos humanos. Tem que ter sensibilidade espiritual. Imagina Israel agora, saindo de câmara, né? Câmara é outra coisa. De câmara em câmara, de quarto em recâmara, cada porão. Está aí. Eita! Chiava lá dentro, porque com o Espírito Santo, aquilo que é ali estranho, eu tenho ouvido para discernir. Tem, como chama? Tem elementos mistos, vindos de uma história do passado de amonitas e moabitas. Então essa rebusca, amada, você precisa fazer. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, queridos, lá dentro de casa, coisas que possibilitam certas manifestações. E eu vou entrar muito rapidamente nisso, porque esse não é o foco. Mas aproveitando essa passada, às vezes quando você começa a buscar algumas coisas, você encontra coisas que ali, amados, quem trabalha com cura e libertação, são chamados pontos de contato que o inimigo tem. Deixa eu te explicar. Meu pai morreu, e glória a Deus, choramos, né? Guardamos o luto, fazem 12 anos isso. E naturalmente que minha mãe sentiu, né? Sentiu bastante. Nós como filhos sentimos, são dores diferentes. Mas eu casado, já com filhos, a dor se abrevia, porque a vida tem que tocar e vamos embora. Mas aquela que convive diariamente com as coisas deixadas por aquele que foi, torna cada dia mais, né, longo o tempo do esquecimento. E eu sugeri à minha mãe, disse, mãe, pega tudo que era do pai e doa. Aquilo que presta, dá. Abençoa alguém. Aquilo que não presta, pega o saco de lixo, toca dentro e manda jogar tudo longe. Sabe, e fica com as lembranças, fica com os sentimentos, os bons e os maus. Pede para Deus curar, sabe? Amados, e glória a Deus. E um dia, eu desconfiado de que ela não tinha feito essas coisas, porque ela andava sofrendo muito, chorando pelos cantos. Toda vez que eu visitava, estava lá a velhinha chorando. Eu fui atrás de algumas coisas, amados. Quando eu procurei, debaixo de uma gavetinha que ela achava que eu não ia procurar, até a dentadura do meu pai estava lá. Mãe que guarda um biguinho do filho, aquela coisa podre, fedida. O primeiro dente do meu filhinho já está com 25 anos. Já está quase casando, mas tem o primeiro dentinho ali. Amados, às vezes nós guardamos elementos que vão gerando lembranças, que o inimigo vai usando. Você pode não acreditar nisso, mas começa a orar a Deus. E se Deus mostrar que tem certas fotografias que já deveriam ter tocado no fogo, se tem coisinhas e objetos lá que geram uma pegada com o passado, que te amarra com aquilo que é passado, que já aconteceu, e que impede você de libertar para o futuro promissor de Deus, traz aqui, ó, no domingo nós vamos tocar fogo aqui dentro da igreja. Porque tem pontos de contatos, queridos, que às vezes ficam amarrando. Cartas, papéis, amados, sabe, fotografias, e essas coisas, sabe, que muitas vezes, queridos, vão facilitando a presença de elementos mistos que nos impedem de olhar para frente com um olhar mais confiante em busca das bênçãos promissoras de Deus no amanhã. Amém? Deus tem a realização do impossível para você no teu amanhã. Amém? Só que hoje é o dia de santificar-se. E santificar-se é se separar do pecado, de pessoas que não prestam, de coisas que não são aprovadas, mas também de se desapegar de coisas que marcam a tua vida no passado.
Louvado seja Deus. Aberto esse parênteses fechado, a palavra do Senhor continua dizendo aqui, ó. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara, ó, antes disso, olha como o capeta é sujo. Eles não fizeram a limpeza, não buscaram os elementos mistos e tocaram todo mundo para fora. Mas antes disso, a palavra do Senhor diz, Eliasibe, sacerdote, e provavelmente era o sumo sacerdote daqueles dias, encarregado da câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Você conhece a história de Neemias? Não dá para conhecer a história de Neemias sem saber quem era Tobias. Não é? Tobias foi um dos perseguidores mais ferrenhos de Neemias e de Israel. E o opositor declarado da reconstrução dos muros. Desse muro separador. Desse muro que põe limites ao estranho entrar dentro da sua casa. Tobias havia se aparentado com Eliasibe. E Eliasibe, todo bonzinho, coloca agora Tobias para morar dentro de uma câmara. E aí vamos ler aqui, ó. Olha só, uma câmara da casa do nosso Deus. E se tinha aparentado com Tobias. E fizeram para este uma câmara grande. Não foi uma câmara pequena. Não foi dois cômodos. Não foi. Foi uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos grãos, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Eliasibe pegou todas as ofertas, né, de ofertas pacíficas, de libação, de holocausto, coisas que seriam designadas ao sustento dos levitas e porteiros, de gente que era assalariada e vivia nesse momento aqui dos recursos daquele lugar. Eliasibe tira tudo isso para fora, tira o vinho, o mosto, tira o trigo, tira tudo e bota lá Tobias e fala assim, ó, mora bem aí, ser confortável nesse lugar, estabelece-te aí e fica aí. Entendeu, amados? E a palavra do Senhor diz aqui, ó, que quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. A ausência de Neemias permitiu que Eliasibe botasse as asinhas de fora. Olha a importância, amados, de quem cuida de sua casa. Olha a importância, amado varão, da tua presença. Se não só a física, porque nos é impossível estar ali o tempo todo, mas sobretudo aquela que habilita os olhos que tudo vem, as mãos que tudo pode, a boca que fala de sabedoria, ou seja, sabe, a presença de Deus estabelecida ali, pelo comportamento vigilante espiritual do marido, da esposa e até dos filhos. Quando nós, dentro de casa, abandonamos a visão que vai separando o elemento misto e jogando para fora, em um momento, sem percebermos, ele se estabeleceu ali, ele deformou filhos, ele descaracterizou o marido, ele descaracterizou a esposa. E se é uma família constituída ali já de irmãos, descaracterizou a amizade entre irmãos, a desgraça, a contenda, a discórdia, a miséria, agora se estabelece ali. Então, quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, está aqui, ó. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, amados. A vida exige muito da gente, exige ou não? Marido, você que trabalha, né, bastante o dia inteiro, a vida exige de você e impede você de estar 24 horas dentro da tua casa? É verdade, a mim também. Esposa, você que também trabalha e tem seus afazeres, a vida não te tira dentro da tua casa e faz você fechar a porta e deixá-la sozinha, às vezes com o totó, né, pastor, como o pastor chama, totózinho fazendo xixi nos cantos. Quem dera fosse nos cantos, o meu foi no meio da sala, sem vergonha. Mas um dia ele aprende. Então, amados, quantas vezes batemos a porta, deixamos ali,
E vamos buscar, vamos estar diante do rei desta terra, das autoridades constituídas na nossa vida, um patrão, uma escola. E amados, deixamos ali. Mas não é porque não há presença física ali que o mundo espiritual deixa de atuar, deixa de se manifestar. Pessoas que terão acesso ali, levarão ali a presença de Tobias. Cuidado para quem você conta a tua vida. Cuidado para quem você abre os teus segredos. Muito cuidado para quem você narra as tuas solidões, os problemas do teu casamento. Cuidado para quem você abre o teu coração. Ah, eu só falo com o irmão em Cristo. Continua tendo cuidado. Continua, pelo amor de Deus, tendo muito cuidado. Porque ainda a gente não é aquela noiva imaculada. A gente ainda tem ruga. A gente é feio ainda. Não sei nem por que Cristo se apaixonou por... Porque a gente é um trubufu, essa é a verdade. A gente um dia vai ficar lindo, como igreja. Mas a gente é um tribufu. E eu não sei por que Jesus se apaixonou tanto por nós assim. Então cuidado para quem você conta as tuas intimidades, as tuas necessidades. Sabe, amados, porque mesmo você saindo e fechando a porta, indo ter com o rei Artaxerxes, lá dentro, a mistura poderá se manifestar. Através dos sentimentos, através das falas, das maldições, através das más influências, das más conversações. E estabelecer dentro da câmara, uma câmara grande, ou seja, ocupa-se um espaço muito grande, onde antes tinha mosto, onde antes tinha farinha, onde antes tinha contribuição, onde antes tinha alimento de adoração. Agora, estabelece-se Tobias. Jejum é para falar essas coisas, irmãos. É para a gente estabelecer esse concerto e pensar. E começar a ver o que é que eu estou fazendo, a ponto de tirar o meu foco espiritual e a minha sabedoria para ali estabelecer a presença de Tobias. Porque ele causará a presença de inimigos. Esse é o tema, família e seus inimigos. Agora, olha só. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Ele sentiu-se. Neemias foi atender as necessidades humanas dele. Ele era um empregado. Ele estava sob um regime ainda de escravidão. Com certas regalias, mas ainda tinha que dar satisfação. Mas ele sente-se incomodado, ele pede permissão e de novo ele volta. Amados, quando Tobias se estabelece na nossa casa, porque a gente se ocupou com a vida e aí não tem o que fazer, a gente tem que fazer. E Deus sabe que nos é impossível vigiar, né, o tempo todo, e por isso que a palavra do Senhor diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não vigiar a casa, né, ou a cidade. Então, amados, Deus coloca um espírito de discernimento, começa a incomodar, começa uma coisa a não descer bem, sabe? Começa alguma coisa se manifestar em sonho, em sentimento. Puxa, mas hoje eu acordei com uma ânsia de vômito, estômago revirado. Estou dizendo que toda ânsia de vômito seja a presença de Tobias na tua vida, não é isso? Né? Às vezes você comeu alguma coisa estragada. Mas aí vem o discernimento do Espírito. Sabe, um sentimento, uma insônia, uma preocupação. Você já se sentiu assim? Amados, estava certa vez passando uns dias de férias em Caraguatatuba. Eu tinha na época esqueci o nome daquele carro da Fiat, o Uno, não, aquele que é assim, um prêmiozinho. E aí ele ali, lotado, aquela coisa. Que deixar uns 10 quarteirões lá para poder ir lá tomar sorvete, né? Coisa de quem tá viajando. Andar 10 quarteirões para tomar 2 bolas de sorvete. Mas a minha faz parte. E depois, quando volta, já deu vontade de tomar outra. Mas, amados, estava eu, a Roseli, nós éramos casados, estávamos
com um casal de amigos também. Então, 2 casais de amigos, né? Da igreja, viajamos juntos, os 3 casais ali. Alugamos uma casa e tal. Estávamos indo, e aí, amados, eu cheguei ali, andamos 10 quarteirões, e rindo, contando, né, causos, dando glória a Deus, né, aquelas coisas. Chega lá, escolhi uma sorveteria e tal, parei. Amados, mas veio um sentimento, você precisa ir embora. Aí eu falei assim, gente, eu vou embora, e como eu sou dono do carro, vocês vão ter que ir embora comigo, senão vocês voltam a pé. É 10 quarteirão só até o carro, depois, onde nós estamos, vai dar trabalho para vocês. Vamos embora. Mas acabamos de chegar. Eu não sou dessas coisas, mas eu sou de ser o último a ir embora. Mas, amados, para resumir, voltamos aquilo e eu apressadamente, porque tive um sentimento ruim. Quando estava chegando no quarteirão que estava meu carro, estava um cara enfiando aquele instrumento de ladrão que enfia para abrir a porta. O cara estava roubando meu carro. E eu cheguei naquele instante e gritei, pega ladrão! Famosa frase, né? De quem não pode fazer nada e está morrendo de medo. E o cara saiu correndo, 2 caras que estavam atrás dele saíram correndo, subiram numa moto. Deus tirou Tobias que ia roubar o meu santo carrinho. Amém? Que era um prêmiozinho que não valia nada, mas para mim valia muito. Amém, amados? Então, sabe assim, ó, dá vazão aos sentimentos. Dá, sabe, acreditar no discernimento do Espírito Santo. Quando ele começar a te incomodar, tem Tobias na minha casa, comece a chorar, vai até a tua casa, pega um óleo, sai ungindo as portas, sai ungindo as janelas. Isso não é coisa de doido, isso não é coisa de bitolado, não. Isso é coisa de prudente que estabelece a sua casa firmada na rocha. Comece a orar, comece a expulsar, chama a patroa, chama os meninos, põe todo mundo para clamar. Tem Tobias aqui, sai procurando, porque tem Moabita lá, tem Amonita lá. Sabe, amados, e se Deus mostrar, arranca na autoridade do nome de Jesus. Mas se eu falar, ele vai embora. Vai, mas vai voltar. Ah, se eu falar, vai acabar a amizade. Vai acabar, mas depois vai ser uma amizade no Senhor. Ah, mas depois eu posso perder. Perde, porque Deus der depois. Mas acerta a tua casa. Não fique com laços que não são bons. Estabelece o muro que separa o elemento misto e tira da tua casa, porque senão teu casamento vai acabar, teu ministério vai acabar, você vai perder teu trabalho, a tua vida financeira vai por água abaixo, porque Tobias é ladrão da bênção de Deus. Posso ouvir uma salva de palmas? É difícil, né? Porque Tobias é isso, amado. E nós precisamos ficar espertos. Afinal de contas, estamos falando da nossa casa. Estamos falando do bem mais precioso depois de Deus nessa terra. Nada mais é precioso. E eu vou te dizer, nem teu ministério, nem a igreja é mais preciosa que a tua família. Se ama mais a tua igreja do que a tua casa, está errado diante de Deus. Tua família vem em primeiro lugar. Estabelece vigilância. Ora, levanta intercessores. Levanta levitas dentro da tua casa, levanta quem pregue, levante, sabe, quem ensine uma aula de escola bíblica dentro da tua casa, aos teus filhos, tua esposa, você mesmo. Estabeleça, sabe, o perímetro, para que o inimigo não entre. E a palavra do Senhor diz, ó, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me... Está lendo aí, ó, verso 8. Isso muito me desagradou, indignou, a tal ponto que atirei. Eu gosto de Neemias, irmão. Lá no céu eu vou querer cumprimentar 2 caras logo de cara. Cada um de nós temos os nossos preferidos na Bíblia, né? Eu amo Josué e eu amo Neemias. Eu atirei, oh glória, os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Amado, ele estava aqui, tirando Tobias, que era aparentado com o sumo sacerdote. Arrumou briga. Cachorro grande.
briga em níveis altos. Sabe o que ele fez? Jogou tudo para fora do pátio. Aleluia. Isso muito me indignou. Aleluia. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Então, amado, sabe o que você faz com o teu inimigo? Eu não estou falando de pessoas, estou falando de coisas espirituais, né? Tobias aqui era de carne e osso, mas ele estava encarnando o próprio diabo. Então, Tobias jogou o espiritual que estava grudado dentro do homem, aí vai o homem junto fazer o quê? Né? Não desapegou, né? Estava apegado lá dentro, então o bom era jogar só o capeta, mas Tobias não largou do cramulhão, coisa ruim, né? Coisa ruim quando vem pega, né? E aí, para tirar é difícil, então teve que jogar móveis, utensílios, e o Tobias foi junto. O camarada olhava lá no pátio, sabia quem era o Tobias, quem era a mesa, quem era, né? Porque na realidade Neemias limpou aquele lugar. É isso que você tem que fazer com os teus inimigos. É isso que você tem que fazer com o diabo. É isso que você tem que fazer com as coisas que se manifestam ali. Isso você tem que fazer com as coisas que prendem o teu coração. Isso é o que você tem que fazer, aquilo que está, sabe, freando o tempo da tua bênção, aquilo que está impedindo. Eu também tenho que fazer isso, sabe, olhar e ver o que é que está emperrando, o que é, sabe, está lá o Tobias espiritual, Deus vai te fazer ver, ele está lá, né, segurando, sabe, e você querendo jogar fora, e o bicho segurando, você querendo limpar, e o bicho travando aqui, ó. Mas Deus vai te dar força para pegar o que é ruim, o Tobias, pegar o inferno e jogar fora da tua casa. E do outro lado do muro, o bicho cair lá, sabe? E ficar gritando, ameaçando de lá. Mas, aleluia, você vai entender que agora esse muro santificado, esse muro espiritual poderoso, não vai mais deixar esse bicho chegar. Agora, isso pode, sabe, ser marcado com mudanças radicais. Você tem que orar, Deus não pode ter medo. Porque se Deus te mostrar que são atitudes radicais, tome-as. Não tenha medo. Nós achamos que às vezes, sabe, Deus está pedindo demais. Você acha que Deus pede demais? E eu estou falando aqui de forma hipotética. Eu não sei o que pode ser, nem sei se tem Tobias na tua vida. Mas jejum é uma palavra preventiva. Ou é para tratar o que existe, ou para prevenir aquilo que poderá acontecer. Amém? Então, amados, olha só. Essa é uma palavra. Agora, vamos lá em 2 Timóteo. Não, primeiro, Tiago, capítulo 4. Abre comigo lá em Tiago. Capítulo de número 4. Verso de número... Quem acertar o versículo ganha uma caixa de bombom. Não. Menino maroto, hein? Hã? Será que é o 7, pastor? Peraí, agora eu estou na roça. Ninguém acertou, hein? Quem dá menos e quem dá mais? Por que você falou 7, pastor? Vou ler aqui o 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O senhor é um profeta mesmo, né, pastor? Mas não é. Mas tem tudo a ver. Então o senhor não vai ganhar caixa, o senhor vai ganhar um bombom. Tá bom. Verso de número 1, diz assim, ó. 1. Pastor. Não valeu, né? De onde procedem, olha lá, de onde procedem guerras e contendas? Essa é uma pergunta maravilhosa. Diga assim comigo, faça essa pergunta. De onde será que procedem as guerras e conflitos? Não é uma pergunta que a gente faz? Não é, amados? Muitas vezes nós estamos numa situação difícil dentro de casa. Mas onde é que isso começou? Como isso aconteceu? Quando é, meu Deus, que isso teve início? Amados, muitas vezes nos deparamos com uma situação pronta. E quando ela começa de fato a incomodar, não é que ela apareceu ali, ela botou a cara para fora, mas como certas doenças, como, sei lá, a AIDS é assim, não é? A AIDS está lá. Quantos anos uma pessoa fica com o vírus, né, habilitado lá? Só que por algum motivo ou outro, ele não desencadeia aquela síndrome maldita.
Mas está lá. Amado, amada, quantas enfermidades são assim? Quando você passa a mão assim, ó. Uma certa vez eu estava lá em Ribeirão Preto a trabalho, participando de um congresso lá com a empresa, e acabou tudo, eu comecei a sentir um incômodo no pescoço e comecei a passar a mão, senti uma pelotinha. Eu estava indo para cá, pro hotel, tal, eu resolvi passar na farmácia. Aí o camarada olhou, tal, falou assim, olha, eu se fosse você procurava um médico, é sempre assim, né, irmão? Aí você fica um pouco preocupado, mas já tinha alguns dias para ficar ali, eu fiquei, depois de que eu lembrei daquilo, tal, aquilo não passava, eu fui no Matos. Começou um êxodo, eu comecei a ir de médico em médico, médico em médico, até me mandarem para um médico oncologista. E os caras me tratando assim, ó, você está com câncer e eu acho que você vai morrer amanhã. Porque aí vem um jeito, né? Médico sabe assustar, né, irmãos? Médico, meu Deus do céu, por isso que eu não vou. Aí, fui essa vez, mas eu não vou mesmo, só quando não tem jeito. Mas, amado, vai ter que fazer uma biópsia. E aí eu fui, amados, e aí eu acho que eu já até contei aqui, por aqui, não sei se eu já contei, mas eles então começam, o cara fala assim, ó, eu preciso tirar um tecido disso, eu preciso tirar um pedaço disso que está aí. Só que nessa altura já era um pelote assim, ó. Eu não conseguia mais nem falar direito, não doía nada, mas me dava rouquidão e tudo. E aí o cara falou assim, ó, eu vou tirar um pedacinho, ó, tem uma TV aqui, você vai ver, ó, o cara queria que eu visse, o cara enfiando a agulha. Ele falou assim, ó, uma agulhazinha. Aí quando veio era um canudo, meu. E aí ele enfia aqui, mas só ia pegar um pedacinho. E ó, você pode ficar ver. Eu falei, aham, põe na Globo. Tira esse canal aí, que esse aí tá ruim. E aí ele enfiou, eu senti a picada, irmãos. Aí ele puxou. Ele falou, tá doendo? Eu falei, não. E ele fez uma cara de assustado. Ele falou, posso puxar a mão um pouquinho? Pode. E foi puxando. Amados, resumindo, ele tirou 2, quase 3 tubos, assim, ó, de um líquido preto, assim, grosso. Uma coisa assim, grosseira, sabe? Fedida. E ele tirou aquilo, amados. Ele falou assim, não doeu? Eu falei, não. E aí, amados, isso aqui voltou ao normal. E ele foi lá para dentro, daqui a pouco veio umas 3 ou 4 pessoas, tal, começaram a analisar aquilo. Falou assim, olha, você vem buscar, isso já fazem uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Você vem buscar, semana que vem, olha, mas vem buscar, tal. Amados, eu não fui até hoje, sabia? Não fui buscar o resultado. Porque eu saí dali e Deus colocou no meu coração, eu removi o mal da tua garganta. Deus derreteu, amados, aquilo não era líquido, aquilo era uma carne. Aquilo lá era um caroço sólido. E aquilo virou líquido, e o cara tirou. Amados, eu saí daquela sala e Deus me disse, ó, eu destruí o mal que havia em ti. Então, amados, muitas vezes, sabe, querido, e naquela época eu não estava como eu estou hoje, não. Eu estava num fogo do Espírito Santo. Hoje eu estou mais ou menos. Naquela época eu cuspia fogo. Eu estava no trono. Aleluia. Deus, amados, todas as vezes que a gente vai buscar, todas as vezes que a gente se dobra, todas as vezes que a gente se submete, todas as vezes que a gente se coloca diante do altar, pode vir Tobias, pode vir Sambalate, pode vir Gesem, pode vir o capeta, pode vir o inferno. Aleluia. Mas ele não entra, e se entrar, vai sair, como ontem o pastor disse, por um caminho vem, mas por 7 tem que ir embora, porque nós estamos falando da tua família, e ela é abençoada em Cristo. Mas você tem que crer, você tem que estar no trono, e às vezes, no trono do Santíssimo, e às vezes quando o inimigo conseguir penetrar em algum momento, Deus vai te dar as fórmulas, Deus vai te dar os escapes, Deus vai te dar as 7 saídas, e o teu inimigo vai ter que ir embora. Ele veio mostrando a cara, agora ele vai ter que dar as costas para você e ir embora, e você vai dizer, tchau capeta, até nunca mais. Amém? Agora, a palavra do Senhor diz, de onde então procedem essas guerras? Se eu tenho um muro levantado, se ele está erguido, se o inimigo está do lado de fora, se eu criei uma certa proteção, se eu mantenho uma certa vigilância,
Por que se manifestam certos conflitos aí na minha casa? Eu leio a Bíblia, eu prego a palavra, eu ensino, eu canto, eu louvo, eu estou no altar, eu dizimo, eu dou oferta. Eu tenho temor diante de Deus, eu me santifico, eu fujo da aparência do mal. Quando eu caio em pecado, eu me prostro, choro e peço perdão, e eu sinto que Deus me perdoa. Mas por que é então que há conflitos na minha casa? Por que eu oro e não mudam certos aspectos? Por que é que alguma coisa pelo qual eu oro, clamo a Deus, dentro da minha casa, não muda? Eu me sinto abençoado, Deus muda a minha sorte, Deus me usa, Deus muda tanta coisa, mas dentro de casa, nessa área específica do meu casamento, da minha vida familiar, nada muda. Aí a palavra do Senhor diz: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Em outra versão, e é a que eu gostaria de usar mais, deve ter aí: senão dos membros, dos vossos próprios membros, que entre vós guerreiam. Tem essa tradução aí? Alguém tem? Está no telão? Ah, é. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Vossos membros nos dão um entendimento a respeito daquilo que está dentro de nós mesmos. E aí, deleites, prazeres, e esse texto aqui está dentro de um contexto que fala justamente sobre o impedimento de orações serem atendidas, mais ligado a um contexto até financeiro, uma bênção material. Mas, amados, a Bíblia é ampla e ela nos dá, é uma porta que se abre para aplicações espirituais em todas as áreas. Aqui a gente pode aplicar assim, ó. Muitas vezes o muro está levantado, mas dentro dos muros se manifesta. Então não é influência que vem de fora. É lógico que, por exemplo, a TV, a internet pode trazer de dentro para fora, de fora para dentro. Pode trazer. Podemos criar uma ponte em que ela passe por cima desse muro espiritual de proteção, quando eu assisto certos programas, quando eu me deixo influenciar por certos, sei lá, por certas coisas que a gente vê. Às vezes é tanta notícia ruim que a gente se abate, é tanto da Atena, é tanto que a gente assiste, que aquilo vai desanimando a gente. É Jornal Nacional, ou Dois Urubu, que é aquele William Bonner. Que Deus me perdoe se eu estou xingando o rapaz, não sei nem se ele está nos vendo na internet, vai que está, Mas, como aquele jornal da Globo é pesado, irmãos. Tem jornais que tratam de uma outra forma. Aquilo, sabe assim, ó, você começa feliz, você sai do jornal e fala: meu Deus, o mundo vai acabar amanhã, meu Deus, eu acho que eu nem vou para o céu. Que aquele negócio tem. Mas, amados, tantas coisas, mas mais do que essas influências externas, se você estabelece no seu coração, o fortalecimento, se tua alma é forte, essas influências, os modismos, eles param ali, porque chega ali, tem a palavra de Deus fazendo contraponto, tem, sabe, o exercício da oração ali, que acaba e aniquila esse mal. Então, não é um filme, não é uma novela, não é um noticiário que vai acabar com isso. Então, porque está lá fora e vai ser filtrado, o Espírito Santo filtra. Mas, amados, quantas vezes, sabe, a manifestação do problema da família está dentro, e a guerra se manifesta nos nossos próprios membros, ou seja, num coração iracundo, que perde a paciência muito facilmente dentro de casa, sabe? Num coração, sabe, que muitas vezes é tristonho, abatido, não ri. Querido, querida, você precisa rir dentro da tua casa. Você precisa levantar um altar de alegria ali. Nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, mas as orações, às vezes, com pesares. É mais fácil a gente orando do que orar rindo. Alguém nesta semana orou rindo. Parece loucura, Mas por que não? Senhor, glorificado seja teu nome. Estou forçando aqui, tá, irmão? Não estou rindo. Senhor, glorificado seja. Oh, louvado. Oh, glória a Deus. E dá risada. Normalmente, as nossas orações, ou elas são sem nenhuma manifestação emocional, ou elas assim... Amém. Nos emocionamos ao orar ao Senhor.
Mas até nos elementos espirituais, às vezes eles são pesados. Sabe, amados, é tempo de estabelecer alegria dentro da tua casa, estabelecer, sabe, tirar o coração iracundo, tirar o lábio, sabe, iracundo, tirar a face iracunda, tirar, sabe, a preguiça, tirar, sabe, elementos como descaso, elementos como uma total de um olhar para o que mora contigo. Muitas vezes entramos dentro de casa e queremos que o olhar dos filhos seja para mim, o olhar da esposa seja para mim, e não distribuímos o olhar na mesma proporção que queremos que olhem, na mesma proporção que queremos que nos cuidem, na mesma proporção que queremos que, sabe, as carícias e os carinhos, nessa mesma proporção e até maior, nós devemos dar. Porque a Bíblia diz, quando diz que é melhor dar do que receber, inclui todas as coisas humanas. Então, muitas vezes, amados, somos sem graça demais. Com perdão da palavra, às vezes chegamos em casa, metemos aquela camiseta do Enéas, né? Aquela que eu acho que o Enéas se candidatava, o falecido, né? Deus o tem. Mas sabe aquela camiseta do Enéas? Aquela cirola, mano, que não dá nem mais, não dá, nem na festa do ridículo dá mais para pôr. Camarada chega em casa, vai direto pro quarto, sai de lá com a camiseta do Enéas, uma cirola amarela com bolinha verde, toda furada nos fundilhos, e uma meia preta, e sai. Cadê minha janta? Hã? Quero minha janta. Senta no sofá, nesse bendito sofá que eu também tenho, eu amo também, e também tenho o meu, esse sofá maravilhoso. Mas muitas vezes, não é assim? Às vezes a mulher chega em casa do trabalho, do jeito que chega, porque a mulher também fede a sovaco, chega, porque a mulher acha que não fede, né? Aí, chega lá, já vai para as panelas, é aquela comida sem graça, sabe, aquela coisa mal feita, meu Deus do céu. Aí depois à noite o casal quer fazer coisinha, não dá. Não rola. Não rola. Aí depois, o marido que é mais nervoso quando não tem, no outro dia acorda um irado, não é nem para cara, né? Quer socar a mulher, mas não dá, irmãos. Não tem jeito, não tem alegria, não tem o bate-papo, não tem uma preliminar, não tem nada. Amém, irmãos? Não vamos perder o foco aqui. Porque às vezes a gente ri, né? Porque tem um espelho diante da gente. Então é complicado. Então assim, a gente precisa cuidar dessas coisas. A gente precisa cuidar. E aí os inimigos estão ali dentro. A gente precisa ser mais carinhoso, a gente precisa ser mais atencioso, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa conversar mais, a gente precisa jogar stop mais, a gente precisa jogar, sabe, alguma coisa, a gente precisa ler a Bíblia junto, a gente precisa conversar a respeito das coisas espirituais, das coisas financeiras, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que se prevê, daquilo que quer. Quando foi a última vez que você marido, você, minha esposa, sentou e falou de projetos? Às vezes você faz isso, glória a Deus. Tem que manter, mas às vezes a gente não faz. Então não é o inimigo que está lá fora, não é o capeta, não é o mundo, não é, sabe, amados, às vezes são os nossos próprios membros que guerreiam entre nós. Amém? Você entendeu isso? Nós vamos ficar de pé. Já deu para... Vamos ficar de pé? E às vezes, queridos, no trato de filhos, não somos enérgicos. Dentro de casa, estabelecemos assim, meu filho faz o que quer. Meu filho é que manda no programa que nós vamos assistir. Amado, se eu deixar o controle remoto na mão do Gabriel, só tenho uma TV em casa, eu não assisto nada. Porque o bacana fica lá, ele e o Pedro. Vou assistir. Tem hora que eu arranco aquilo da mão dele e falo assim, dá aqui isso aqui, moleque. Quem manda nesse controle aqui sou eu o pai dessa casa, sou eu que pago as contas, entendeu? E eu vou assistir o que eu quero, entendeu? Sou macho, amado, que medo. Mas
Sabe, queridos, às vezes a gente vai deixando muito que os filhos, quer dizer, eles determinam o que se come, eles determinam o que se vai ou se não vai. Eles que determinam, inclusive, se eu vou ou não na igreja. Amados, eles determinam se eu vou sair ou não. Ah, meu Deus, eu não vou comer. Assim, ó, eu trabalhei o dia inteiro, passo em frente ao McDonald's, aí eu vejo aquele McLanche Feliz. Não, McLanche Feliz é uma porcaria, mas eu vejo lá aquele, né, não sei o que lá, melt lá. Ah, eu não vou comer porque meus filhinhos, tadinho, eles não estão aqui para comer. Glória a Deus, você pensa assim, eu como, viu, irmãos? Eu como sem nenhum problema. Porque assim, ó, eles vão crescer, vão comer um monte de Big Mac e não vão lembrar de mim nunca. Nunca. Sabe, amados, a gente acha que as nossas crianças detêm o comando porque elas são frágeis. Ai, se eu corrigir, ai, se eu bater, ai, se eu der uma sentadinha, ai, se eu corrigir, ai, se eu botar de castigo. Ah! Amado, amada, em nome de Jesus, tome as rédeas de tua casa, determina horário, determina tempo de internet, determina sim, tempo de TV, determina um tempo para orar, determina um tempo para ler a Bíblia, sabe, ser forte, corajoso, aniquila a rebeldia, assim, em nome de Jesus, bota ordem naquele lugar, porque é dentro de casa que se estabelece as piores guerras, não são os tufões, não são, sabe, não nem pensei nisso agora. Sabe, juro, em nome de Jesus, eu falei tufões por causa de tufões mesmo. Sabe, não são os maremotos da vida, não são as coisas, porque se você é um crente em Cristo Jesus, você levantou muros e Deus faz a parte dele, Deus detém o mal, mas lá dentro é você quem manda. Lá dentro é você quem determina o que vai acontecer. Lá dentro é você que vai estabelecer, sabe, aquilo que vai edificar a tua casa. Às vezes a gente tem medo de filho. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas Deus diz assim, ó. Sê tu pai, sê tu mãe. E eu serei autoridade na tua boca, nos teus olhos. Teu filho verá no teu olhar a minha autoridade. Ele vai se aquietar a hora que tu disseres assim, ó. Aquieta-te. Não deixa ele no supermercado te envergonhar, envergonha ele. Envergonha teu filho no meio de todo mundo. Ele não pode te envergonhar. Envergonha ele que se envergonhe. Ele que tenha desonra diante das pessoas. Não deixa teu filho te desonrar. Amém? Dá liberdade para os teus filhos. Deixa eles caírem nos tombos. Não cai o tombo do teu filho no lugar dele. Deixa ele machucar. Deixa ele tomar choque. Que cara mau, né? Até eu estou pedindo, pai, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, eu sou muito ruim. Acho que eu sou muito ruim, meu Deus. Mas mesmo com essa ruindade, meus filhos me amam, sabia? Eles me amam. Eles reclamam de mim, mas eles me amam. Então, amado, amada, sabe assim, ó, dentro de casa, controla, sabe, o ânimo, controla teu temperamento. Se é o lugar onde teu temperamento precisa ser transformado é dentro da tua casa, sabe, faça teu marido sorrir um pouco, faça tua esposa sorrir um pouco, sabe, surpreenda ela com algumas coisas, surpreenda teus filhos com uma novidade, leve para casa algo que você nunca levou, estabeleça, sabe, uma novidade e comece a trabalhar aquilo, sabe, leve alguma coisa, sabe, que vai, sabe, alegrar o coração de quem está esperando de você, talvez, absolutamente nada naquele dia. Meu pai não vai fazer nada, a minha mãe não vai fazer nada, meu marido não vai fazer nada hoje por mim. Surpreenda fazendo alguma coisa quando alguém da tua casa não espera que aquele dia você vá fazer. E aí você vai estabelecer, sabe, assim, ó, não vai caber Tobias dentro da tua casa, a câmara do Tobias vai ficar cada vez menor, 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 menor. Amém? E só para a gente encerrar e orar, eu só quero olhar o texto aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo número 1, 2 Timóteo 1, 7. Quando eu falo de criança assim, queridos, eles são arteiros, né? Eles têm
curiosidade. Uma vez o Gabriel, pequenininho, devia ter uns 2 anos, 3 aninhos, ele ficava com o dedinho assim na tomada. Eu falei assim, não põe o dedo aí, você vai tomar choque. Virava as costas, aí ele com aquela cara de maroto. Agora com os 2 dedinhos assim. Não põe a mão aí que você vai tomar choque. Aí na terceira vez ele foi com os 2 dedinhos assim, eu deixei. Falei assim, eu disse que você ia tomar choque. Ele chorou, eu peguei ele, esse é o meu jeito. O teu jeito pode ser diferente. E aliás, nós estamos na internet, daqui a pouco está baixando a polícia que vai me levar preso. Mas aí eu corri, depois que eu socorri, lógico, eu peguei uma capa, peguei um pinico, botei na cabeça dele, botei uns fios assim, tudo pendurado, umas luzinhas de árvore Natal, e assim, ó, é um menino elétrico. Aí ele virou o herói, um menino elétrico. Aí só dava ele correndo para lá, para cá, tal. Aí eu falava, vamos pôr o dedinho. Não, papai, não. Então, amado, às vezes nós precisamos permitir, precisamos deixar. Hoje eu tomei uma bronca da pastora Roseli, porque eu vim com Pedro a pé lá do Jácomo aqui, mas não é por pandurice, porque tem a carteirinha, 1,50, né? Eu vim a pé, eu falei assim, e eu ensinei para ele, eu falei assim, filho, ó, às vezes você vai pegar esse ônibus lotado essa hora aí, leva 40 minutos para chegar do Jácomo aqui, nós viemos em 30 a pé. E tranquilo, vem a pé aqui na Itaberaba, desce aqui e tal. Mas eu tomei uma bronca da pastora, mas é um perigo tal. Eu falei assim, ele vai ter que passar perigo, que seja logo, para ele aprender logo. Ou como não confiamos no Deus que nós servimos, ou não confiamos que Deus acampa os seus anjos ao redor dos nossos filhos também, sabe? Ou não confiamos que o Senhor se levanta em nosso favor, para nos proteger, nos guardar, nos impedir. Sabe, amados, é tempo de, às vezes, sabe, a gente se desvencilhar de certos ressentimentos, medos, traumas, que um dia foram na nossa vida. Deus nos liberta de tudo isso e faz nova todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Quero convidar a pastora, então, Marisa, para clamar a Deus nesses minutos de oração. Aplica isso agora, se Deus falou com a pastora